Se você está procurando alguma dica para a escolha de sistema jurídico, você está no lugar certo. Acompanhe agora quais são as nossas principais dicas para que você não caia numa cilada. A gente sabe que muitas vezes um sistema jurídico é fundamental para que a gente possa controlar bem os nossos processos, os nossos contratos, os nossos atos societários, as nossas marcas e patentes que nós estamos buscando registro, dentre outros controles que o departamento jurídico moderno está buscando através de um sistema fazer esse controle. Bom, eu quero conversar com vocês a respeito hoje da importância de você escolher bem um sistema, considerando as necessidades que o seu departamento jurídico vai nos próximos 1 ou 2 anos enfrentar. É bem verdade que uma das últimas coisas pelas quais nós nos importamos dentro de um departamento jurídico ou dentro de um escritório de advocacia é o controle através de um sistema organizado, rico de informações. Porque até quando dá, a verdade é que a gente vai trabalhando todos esses dados através de planilhas de Excel ou através de controles em Word. Cada escritório, cada departamento jurídico acaba tendo uma certa facilidade num controle próprio. Quando o departamento jurídico é muito requisitado para prestar informações, é que começam os problemas na escolha de um sistema. Porque até quando você simplesmente mantém aquela informação, aqueles dados dentro do departamento jurídico e um diretor financeiro ou qualquer outro membro de diretoria acaba te pedindo um relatório simples, você consegue de fato extrair as informações de uma maneira fácil, porque você tem de uma forma pessoal guardado aquelas informações dentro de uma determinada pasta, diretório lá, só que seguindo a sua estrutura de metodologia, ou seja, seguindo o pensamento que, sob a sua perspectiva, está organizado. Bom, e aí você se depara, por muitas vezes, a procura desses diretores por relatórios cada vez mais especializados e o tão sonhado dashboard, né, que é basicamente aquele grupo de indicadores através de gráficos dinâmicos com que você possa até fazer aqueles cliques dentro de um programa de computador e esse programa de computador traga para você resultados relevantes para diminuir o impacto que muitas vezes ações judiciais têm para a empresa. E não somente envolvendo contencioso, mas também diminuir a curva que um contrato demora para sair do departamento jurídico, para entender mesmo onde estão os gargalos, para que a operação rode com mais eficiência. Bom, e aí você deve estar perguntando, tá, mas Felipe, quais são, né, as dicas que vocês, como consultores, poderiam dar? Às vezes a gente não consegue fazer um serviço de legal design completo, às vezes a empresa está com muita pressa para a escolha de um sistema e não consegue procurar uma consultoria como a Enlighten para realizar esse tipo de serviço. Então, eis aqui as dicas que a gente quer passar para vocês. Não compre um sistema com base na referência do colega alheio. E eu vou te dizer isso por uma razão muito simples. Cada departamento jurídico, cada escritório de advocacia possui uma forma de organização e possui clientes distintos e diferenciados com relação aos modelos que você pratica. Então, não necessariamente a grama do vizinho é tão verdinha. Você precisa tomar cuidado com relação a esse tipo de situação. Porque muitas vezes o que a gente encontra a campo, nas consultorias, é a aquisição de um sistema simplesmente pelo famoso benchmark. E isso acaba se tornando um grande problema depois, porque nós sabemos que o investimento não é barato no sistema. E você fica tentando personalizar, customizar uma série de ferramentas na expectativa de que aquele sistema te atenda, quando na verdade você poderia ter buscado no mercado um sistema que seria mais parecido com aquilo que você busca. A segunda dica que eu quero dar para vocês é muito simples. Não escolha o sistema pela etiqueta. Pessoal, eu tenho um exemplo muito interessante para contar para vocês. Recentemente, nós estávamos trabalhando num cliente que comprou um sistema desses top de linha. Aquele sistema que você pode personalizar, customizar da melhor maneira que você achar, com uma série de formatos de relatório, que você pode preparar os relatórios da forma como você quiser, inclusive, com uma série de integrações. Para quem não sabe, integrações são aquelas automações onde um sistema se comunica com outro sem a necessidade de uma interação humana.
E a gente, quando foi fazendo o serviço para esse cliente, né, desenvolvendo a consultoria, a gente identificou que ele comprou um sistema que, na verdade, nem a operação que ele está acostumado, a operação e os clientes que ele atende, cabe dentro daquele sistema. Moral da história, ele acabou comprando um sistema muito mais caro do que aquilo que ele precisava e daquilo que o negócio dele poderia precisar nos próximos 2 anos. Então, é importante com que você não compre apenas pela etiqueta, mas para que você consiga ter uma compra eficiente, adequada, é importante você entender se aquele sistema ele é muito grande para a sua operação ou se ele é muito pequeno para a sua operação. O importante nessa situação é que você adquira um sistema adequado ao seu padrão de operação e que você não precise fazer tantas customizações. A terceira dica que eu quero deixar para vocês é a taxa de obsolescência do sistema. Palavrinha difícil, não é mesmo? Mas quer dizer basicamente o quanto de tempo você acredita que aquele sistema vai durar sem que ele se torne obsoleto, sem que haja uma tecnologia nova no mercado ao ponto de fazer com que o seu investimento seja colocado por água abaixo, porque certamente daqui a alguns anos você trocará de sistema. Pessoal, é muito importante falar um negócio para vocês. Não existe sistema eterno. Toda empresa que está trabalhando com transformação digital ou que compreende esse tipo de coisa, e você pode perguntar para o seu gerente de TI, para o seu diretor de TI, existe um cálculo que é feito sobre todo o maquinário da empresa, sobre cada software da empresa, e os sistemas em nuvem ou sistemas em servidores para departamentos jurídicos não são diferentes. Como é que você calcula essa taxa de obsolescência? É muito simples, basta com que você olhe no mercado, quais são as novas tecnologias que vêm surgindo e através dessas novas tecnologias você compare aquilo que o vendedor do software está te mostrando. Se você conseguir compreender e tirar uma taxa para identificar, olha, esse sistema vai me atender até daqui 2 ou 3 anos, você já está apto a adquirir esse sistema. E por que eu estou dizendo 2 a 3 anos? Principalmente porque a tecnologia tem mudado muito dentro dos departamentos jurídicos. A cada dia que passa, novas startups estão colocando soluções de macro ou de microserviços, que são aqueles pequenos serviços que, uma vez integrados dentro de um ecossistema, funcionam perfeitamente. E é difícil hoje você dizer que um sistema comprado no ano de 2020 vai te atender completamente no ano de 2025. Você pode até falar assim, Felipe, mas o sistema que eu compro, ele me vendeu atualizações. Sem dúvida nenhuma, mas o que eu quero que você compreenda nisso é que não diz respeito somente às atualizações, mas diz respeito à linguagem de programação que aquele sistema foi construído. A linguagem de programação em que não há a capacidade de fazer uma interação com inteligência artificial, você já deve ficar atento, porque nós sabemos que nos próximos 5 anos a inteligência artificial avançará muito, mas muito mesmo aqui no Brasil. E é importante com que você, então, consiga verificar com o seu departamento de TI uma análise um pouco mais técnica a respeito do que deve ser considerado dentro de uma linguagem de programação de um sistema de controladoria jurídica para que você consiga, então, receber os benefícios da inteligência artificial através dessas atualizações que o sistema está te prometendo. Outra dica que eu quero dar para vocês. Sempre me perguntam, Felipe, qual é a grande diferença de sistemas em nuvem, ou seja, sistemas que você acessa através da web, e sistemas em servidor? Tem diferença? Pessoal, as diferenças técnicas são inúmeras e eu não vou colocar aqui para vocês elas, porque é um detalhe bastante específico que uma consultoria ou seu departamento de TI pode te ajudar. Mas basicamente o que eu quero falar para vocês é muito simples. Primeiro, qual é a tendência do mercado com relação a sistemas jurídicos? Que eles sejam hospedados na nuvem. É mais fácil, é mais barato, as atualizações são muito mais frequentes e eficientes, ou seja, a atualização que aquele sistema em nuvem está oferecendo para outros clientes, você também acaba absorvendo aquelas atualizações, porque no servidor interno,
você fatalmente ficará obrigado a receber a visita daquela empresa que te vendeu o software para que ela possa fazer a atualização dentro das dependências da sua empresa. Isso acaba significando custos com deslocamento, atualizações um pouco mais demoradas, além, obviamente, do armazenamento, porque necessariamente você terá de ter um espaço guardado para todos aqueles dados que você está gerando através daquele sistema. Ou seja, o armazenamento vai também ficar dentro de casa. Então é importante que você compreenda isso, que muitos acabam não optando pela primeira opção, ou seja, aquela opção no serviço em nuvem, porque tem medo do vazamento de dados. Pessoal, uma das coisas mais seguras que se tem hoje são os servidores que hospedam esse tipo de aplicação. E por que eu estou dizendo e reforçando isso? Porque ainda existe um mito ao achar que o fato de um programa de computador que tem os dados da empresa estar instalado num servidor em nuvem, vai ser mais fácil o ataque de hackers ou ataques cibernéticos de modo geral. Pessoal, isso não existe, isso é mito. Existem os ataques? É óbvio que existem, mas os servidores que geralmente as empresas de credibilidade no mercado acabam alugando são servidores extremamente confiáveis, do porte da IBM, por exemplo. Então, você não precisa ficar preocupado com esse tipo de situação. É extremamente seguro e é bem difícil que haja esse tipo de invasão relacionado a dados jurídicos, ok? Se você está com muita dúvida a respeito de como selecionar o sistema, ou seja, como criar um rol de elementos para que você, de fato, consiga identificar se aquele sistema é adequado, até para que você não jogue dinheiro fora, ou ainda, se você realmente precisa de um sistema jurídico novo, a gente pode ajudar você. A Enlighten Brasil, ela é pioneira no serviço de consultoria especializada para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Nós não vendemos sistemas, nós somos uma consultoria especializada em oferecer para você a melhor solução de sistema. Nós temos aqui no mercado brasileiro cerca de 108 softwares. Softwares hospedados na nuvem e softwares cujo servidor é interno dentro da empresa. E é muito difícil, muitas vezes, você escolher tudo isso. Então, a minha dica é, se você está com uma grande dificuldade, vai abrir uma concorrência ou não tem muito contato com situações de tecnologia, você pode, sem dúvida nenhuma, buscar a experiência de outros usuários, de colegas de departamento jurídico ou de escritórios para selecionar o sistema. No entanto, para uma avaliação ser mais positiva e muito mais assertiva, a gente recomenda obviamente que você contrate uma consultoria para que ela analise como está o seu departamento jurídico, analise aspectos culturais para ver se consegue, né, ou se conseguimos transpor a tecnologia à cultura da empresa, para que você então faça uma adequação ou faça de fato uma transformação digital adequada no seu departamento jurídico ou no seu escritório de advocacia. Pessoal, essas foram as nossas dicas a respeito de seleção de softwares jurídicos. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!